Olá, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui por um pedido muito especial de uma grande amiga minha. Ela é professora lá na escola Nicota Soares. Eles têm um projeto lá chamado Projeto de Vida, que visa com que os alunos já saiam do ensino médio direcionados a uma profissão que eles se identificam, né? Então eu estou aqui para falar sobre a profissão de bombeiro. Eu que sou bombeiro há 9 anos e meio já aqui na cidade de Itapeva. Entrei em 2011, né? E estou até hoje aqui. Então já vivi algumas coisas, já vivi algumas experiências e para mim é um prazer muito grande estar falando sobre a minha profissão. Queria agradecer já a professora Bruna, né, por essa oportunidade e mandar um beijo para todos os alunos lá da Escola Nicota e dizer para vocês aproveitem esse projeto porque vai ser muito importante aí para o resto da vida de vocês. E para que a gente vá direto ao assunto, ela já separou algumas questões, né? Eu estou com elas aqui, ó. Então quando eu olhar para baixo aqui, eu estou olhando para minha colinha. E a primeira pergunta que ela fez foi sobre o projeto de vida, né? O que eu tinha como projeto de vida no ensino médio. E a minha resposta, acredito que muita gente vai se identificar, porque eu não tinha nenhum projeto de vida no ensino médio, né? As coisas foram acontecendo na minha vida e isso me custou um preço, né? Porque com 16, 17 anos eu tive alguns problemas com ansiedade por conta disso. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? E as coisas não aconteciam para mim como aconteciam já para os meus amigos lá. Na época, todos os meus amigos, eles entravam a trabalhar em mercado, né? E eu não conseguia, estava mandando meus currículos lá e tal, e eu fico imaginando o que tinha no meu currículo, não tinha nada, né? Mas era assim que eles entravam e tal, alguns tinham os contatos, eu não tinha contato, né? E também não procurava desenvolver essa questão de propósito, né? Nem imaginava, nem passava isso pela minha cabeça. A próxima pergunta dela aqui é quando eu pensei em ser bombeiro, né? É isso mesmo. E eu não pensei em ser bombeiro. Então, como eu disse, eu era um cara tranquilo e eu cresci lá na Vila São Camilo. Então, se tiver alguém da Vila São Camilo vendo esse vídeo, já comenta aqui embaixo aqui, já lembra alguma coisa que a gente viveu junto aí e tal, porque tem muita história lá, né? Mas eu nunca tinha pensado em ser bombeiro, né? Então, para mim, não foi como aquela história assim tal de que eu desenhava carrinho de bombeiro quando era criança e tal. Eu não tive nada dessas coisas, entende? E o primeiro contato que eu tive com um bombeiro foi porque a minha mãe começou a trabalhar na casa de um bombeiro, né? Minha mãe trabalhava de empregada doméstica e tal, e ela entrou a trabalhar na casa de um bombeiro. Ele era sargento lá na corporação, né? Até hoje ele é aposentado, o Tenente Silva. Queria mandar um abraço para ele, para a esposa dele, Cláudia, que eles foram fundamentais no meu ingresso aí na corporação, e eu vou falar disso na próxima pergunta dela aqui. E a próxima pergunta que ela fez é exatamente isso, foi como eu fiz para ser bombeiro, né? A minha mãe trabalhava na casa do então Sargento Silva, então esse foi o contato que eu tive com o bombeiro, né? Então eu sabia que ela trabalhava na casa de um bombeiro e tal. Então, apesar mesmo que fosse distante, eu comecei a entender e pensar em viver essa realidade, né? Mas eu lembro que em uma das únicas vezes, assim, acho que eu tinha uns 17, 18 anos, e que eu falei assim com os meus amigos e falei assim, putz, mas deve ser legal ser bombeiro, né? Mas eu acho que eu vou ser bombeiro. E eu falei de brincadeira, assim, tá? Porque eu mesmo não acreditava nisso, né? E os meus amigos logo já tiraram sarro e tal, porque na época o bullying, nem existia bullying, essa palavra bullying não existia. Então, eles já vieram e mataram meu sonho logo no pé já, e falando que, não, você tá louco, você não sabe nadar, você não imagina ser bombeiro, não tem nada a ver com você, cara, já larga a mão disso daí, não é pra você. Só que, quando Deus quer, não tem jeito, né? É, o, o então Sargento Silva e a esposa dele, a Cláudia, eles pagaram a minha inscrição no concurso. Eu não sei se vocês sabem, mas o concurso é o da Polícia Militar. Para você ser bombeiro, você faz concurso da Polícia Militar, você faz escola na polícia e aí depois você passa para o bombeiro numa prova, num exame interno que tem lá. Você faz um teste físico e passa para o bombeiro, né? Se essa for a sua vontade. Senão você continua na polícia, em todas as outras áreas que a polícia tem. Eles então pagaram a minha inscrição no concurso, né? E eu então, para não fazer desfeita para eles na época, fui lá e fiz a prova, né? E olha só, eu passei na prova. Eu não imaginava, mas eu passei na primeira prova, que é a prova escrita, né? E depois eu fui para o teste físico, passei também, fiz o exame médico, passei. Aí quando chegou no psicológico, aí que eu comecei a entender que aquilo ali poderia ser para mim, porque eu passei no exame psicológico, né?
E o exame psicológico eu acho que deve ser o que mais reprova na prova do concurso. E eu passei no exame psicológico. E aquilo para mim foi muito emocionante, sabe? Porque eu olhei e falei assim, meu, eu acho que é isso mesmo. Aí eu comecei a entender ali que poderia dar certo, né? Aí a última etapa para mim foi a da investigação social, né? Porque todo concurso ele exige isso, que eles vão querer saber o que você fez no passado, se você tem uma passagem pela polícia e tudo mais, né? E como eu não tinha problema nenhum, graças a Deus, essa parte foi mais tranquila. E então, em janeiro de 2011, eu fui para a escola, né? E aquele lugar mudou minha vida. Aquele lugar mudou a minha vida completamente. E ano de 2011, para mim, foi um divisor de águas, né? Porque se você tiver a oportunidade de conhecer a Escola de Bombeiros, fica lá na cidade de Franco da Rocha, vai lá, conheça, você vai entrar, é um lugar maravilhoso, parece um hotel, assim. Mas só quem viveu lá sabe os desafios que tem todos os dias, né? Lá você aprende a ter responsabilidade. Por quê? Porque você tem que acordar cedo. 6 horas, uma corneta toca lá e você tem que levantar, tem que fazer sua barba, tem que arrumar sua roupa, porque você não trabalha, você não fica de farda. Quando você entra na escola, você tem uma calça jeans, e uma camiseta branca e uma bota, né? E você tem que cuidar disso. Você tem que estar com a sua camiseta passada, você tem que estar com a sua calça passada, sua bota engraxada, barba feita, cabelo cortado. Toda semana a gente cortava cabelo lá, né? E não era o cabelo que você quer, não, entendeu? Tipo, não era o cabelinho da moda. Era raspado, era cabeça raspada, assim, tal, e eu odiava aquilo. Para mim era um inferno ter que rapar a cabeça toda semana. mas, mas aquilo me deu muita disciplina, né? Eu mesmo, eu tenho a consciência de que eu sou muito preguiçoso. A minha vontade é sentar no sofá, assistir Netflix e ficar vendo meme o dia inteiro, entendeu? Atividades não produtivas, isso daí eu sou campeão, entende? Então, quando eu me determino a fazer alguma coisa produtiva, eu tenho que me cobrar muito, né? Então, a escola me mostrou muito isso, né? Eu tinha que me desafiar todo dia. Eu tinha aquilo como uma imposição da escola, mas eu precisava me desenvolver muito e acabar com essa minha preguiça. Não existe preguiça na escola de bombeiros, tanto que lá tudo é escada. Qualquer coisa que você vai fazer, se você vai comer, você tem que passar, tem que subir uma escada. Se você vai para o seu alojamento, tem escada. Tudo lá tem escada, né? E a escola exige que você corra lá para tudo. Tudo que você vai fazer é correndo. Para todo lugar que você vai, você tem que estar correndo, né? Então, tem seus desafios lá. Foi um ano para mim, como eu disse, um divisor de águas. Transformou o menino num homem, entende? Me deu muita responsabilidade e olha, por mais que tenha sido difícil aquele ano, eu posso dizer que foi um ano sensacional na minha vida, sabe? A próxima pergunta que ela fez foi as exigências que a profissão tem, né? E para você fazer o concurso, acredito que hoje você tem que ser habilitado, né? Você tem que ter uma noção de natação, né? Você não precisa ser um nadador, você apenas tem que ter uma noção, porque você vai passar lá por testes na água, né? Então, é, você precisa ter pelo menos uma noçãozinha aí de natação, né? Você tem que nadar um pouquinho, né? A parte física é muito cobrada lá, então não pense que você vai fazer o teste físico e boa. Não, a atividade física vai estar constante na sua vida. Todo dia de serviço você tem uma rotina e dentro dessa rotina tem a atividade física. Então você tem que estar sempre mantendo ali seu condicionamento físico, né? Então isso na verdade acaba sendo muito importante para a gente, né? Porque se dependesse de mim, como eu disse, a minha natureza é querer ficar de boa. Então, se não tiver alguma coisa que me cobre a fazer essa atividade física, provavelmente eu não vai fazer, né? Então, isso também me ajuda muito, né? Porque agora eu me sinto cobrado a estar com o condicionamento em dia, porque tem ocorrências que a gente atende, inclusive eu vou falar aqui de uma que me marcou muito, que exige muito do condicionamento físico do bombeiro, né? Então, você tem que estar constantemente fazendo atividade física. As pessoas sempre me perguntam, né, como que eu lido, como que um bombeiro lida com questões psicológicas, né? De você atender uma ocorrência, de ver uma pessoa lá machucada, às vezes gravemente lá machucada, e
E eu falo que eu nunca desenvolvi isso, nunca teve nada, nunca fiz um estudo em cima disso, nem nada. Mas quando você está no atendimento da ocorrência, a sua preocupação é em ajudar a pessoa a resolver aquela situação. Então você não foca no machucado dela, por mais que às vezes seja um machucado feio e tal, mas você não mantém seu foco ali no machucado dela. Você quer tirar ela daquela situação e quer ajudar ela. Então acaba que sendo natural, né? Eu não sofro com isso, acredito que meus companheiros, eu nunca vi nenhuma história assim relacionada de que algum bombeiro ficou impressionado com alguma coisa que viu. Então isso é bem tranquilo para a gente, porque o nosso foco é em ajudar a pessoa a sair daquela situação. Ela me perguntou aqui as ocorrências comuns na cidade, né? E acredito que aqui é o que a gente mais atende é fogo em mato e acidente de trânsito. São duas coisas que acabam sendo meio que de consciência, né? Fogo em mato a gente atende muito mesmo, terreno baldio, o pessoal às vezes põe fogo para limpar terreno, né? Mas isso, como não é um vídeo de desabafo, só comentando que é uma das ocorrências que a gente mais atende. E a queda de moto, principalmente, acidente de trânsito envolvendo moto, porque o pessoal abusa, às vezes não atenta à lei de trânsito, não é sempre culpa do motoqueiro, né? Como o pessoal sempre culpa o motoqueiro, o cara da moto que é imprudente e tal, não. Às vezes ele toma uma fechada e essas coisas, né? Então, duas ocorrências comuns que a gente atende aqui são fogo em mato e acidente de trânsito. Ela me perguntou uma ocorrência que me marcou muito e eu falo, né, como eu tinha dito lá sobre a questão de condicionamento físico, nessa ocorrência que me marcou, a gente trabalhou por 17 horas, né? Era aproximadamente umas 4 horas da tarde e a gente ficou até o outro dia. Então a gente ficou a noite toda lá, a madrugada toda lá. A ocorrência era num reservatório de milho, né? Não sei se vocês conhecem, vocês sabem que é um silo. Mas silo é um reservatório de cereais, né? Então naquele caso era milho e um senhor caiu lá e ficou embaixo, né, do milho. E ele, infelizmente, ele faleceu lá, mas a gente precisava tirar o corpo, né? E aí foram 17 horas de trabalho escoando todo aquele milho daquele reservatório para que então a gente conseguisse ter acesso a esse senhor e poder tirar ele de lá, né? Foram 17 horas, como eu disse, foi uma ocorrência intensa, onde precisou de muito trabalho em equipe, sabe? Ali a gente percebeu o quanto a gente é parceiro um do outro, né? Porque o cansaço vinha e a outra ajudava. Foi uma ocorrência que eu com certeza vou levar para o resto da minha vida, na minha memória, né? Inclusive uma das medalhas que eu tenho é por conta dessa ocorrência aí. E inclusive também o dia era aniversário do nosso capitão e ele ficou lá com a gente lá a noite toda, entendeu? Então assim, você às vezes abrir mão da sua família, de passar o seu aniversário com a sua família por conta de uma ocorrência, isso daí é uma coisa que eu não vejo em outras profissões, né? Então, essa ocorrência me marcou demais. E a professora Bruna me pediu para dar um conselho, né? E é aquela história, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas é exatamente o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, assim, com 30 anos, eu estou com 32 anos hoje. Aos meus 30 anos eu descobri um chamado, um propósito, né? Eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas, eu gosto muito de ouvir aquilo que elas têm vontade de fazer. Eu, eu tenho para mim que o meu propósito é ser um incentivador, né? Então eu gosto muito de ajudar as pessoas, às vezes numa conversa informal até mesmo assim e tal. Ela me fala sobre os sonhos dela e eu estudo muito desenvolvimento pessoal por conta própria mesmo, inteligência emocional. E isso desenvolveu a minha vida de uma forma que hoje eu acredito que eu não tenho problema nenhum. Mas não é porque os problemas não acontecem na minha vida, acontece que a minha mente, a minha mentalidade, todas as minhas experiências me fazem entender que tudo é passageiro, entende? Que a gente não sofre se a gente não quiser sofrer, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que acreditem, independente daquilo que vocês querem fazer da vida de vocês, entendam o quanto antes. Se pergunte sempre, hoje, não importa o que você faz da vida, se você ainda não se encontrou, se você não é feliz fazendo aquilo que você faz hoje, pare e pense no que te faz feliz, no que você gosta, no que você gostaria de fazer, na mudança que você gostaria de ver no mundo, ou então pense naquilo que você odeia. O que você mais odeia no mundo
que você pode mudar, né? De repente, esse é o caminho para você encontrar teu propósito, né? E você encontrando propósito, aí fica tudo mais fácil. Você vai passar uma vida fazendo aquilo que você gosta, você nunca vai ver como trabalho e você vai encontrar formas de ser recompensado financeiramente por esse seu propósito, né? Acredito que quando você trabalha por dinheiro, você se frustra, mas quando você trabalha por propósito, você recebe dinheiro como uma recompensa do bem que você faz para as pessoas. Então, se você quer ter uma loja, pense em ter a melhor loja, pense em como você vai levar bem-estar às pessoas através dessa sua loja, né? Se você quer ser um psicólogo, pense em como você vai resolver os problemas da vida das pessoas, como você vai ajudar elas a encontrarem a própria solução para os problemas, né? Se você quer ser então bombeiro, né, pense em ser o melhor bombeiro, entende? Não por questão de competição, mas para desenvolver a sua função da melhor forma possível. Entenda que o seu trabalho como bombeiro vai ser ajudar pessoas, né? Você vai ser chamado no momento mais difícil da vida daquela pessoa, né? E você vai ter que ter um controle emocional para você passar essa tranquilidade para a pessoa e ajudar ela da melhor forma possível, até você levar ela para o hospital, né? Até chegar no hospital. Então, o quanto antes, se eu posso te dar um conselho, eu aconselho você ao quanto antes descobrir aquilo que você ama fazer, aquilo que você nasceu para fazer, porque aí sim você vai ser feliz. Aos 30 anos de idade, hoje vou fazer 32 esse ano, mas aos 30 anos de idade eu entendi que aquilo que eu aprendi durante a minha vida poderia ser ensinado, né? Então, fez bem para mim, eu quero que faça bem para mais pessoas. Eu comecei a entender então que eu posso ser um incentivador de pessoas, né? Porque a gente sempre se depara com pessoas que querem matar nossos sonhos, que falam que a gente não vai conseguir e tudo mais. Eu quero ser o oposto disso, isso me incomoda demais. É uma coisa que me incomoda no mundo, é ver pessoas matando os sonhos de outras pessoas. E eu quero gerar essa mudança. Então, eu descobri que o meu propósito é ser um incentivador de pessoas. Eu tenho um projeto hoje, né, que assim que essa situação passar, eu vou colocar em prática, vai ter muito a ver com as escolas também. E é essa mudança que eu quero causar na vida das pessoas. Fazer elas entender que elas podem e que só depende delas, né? Então, o meu conselho é que se você não respeita os seus sonhos, passe a respeitar. Você tem obrigação de respeitar todas as pessoas, mas você precisa muito se respeitar também. E não importa o que fale para você, você é capaz, o seu sonho é possível, se existe na sua cabeça, é possível, por mais difícil que seja. E ninguém tem o direito de falar para você que você não pode, né? Então, eu tenho um projeto que visa muito identificar propósito na vida das pessoas e que elas acreditem nesse propósito, né? Inclusive, eu vou fazer uma propaganda, se você puder. Me siga lá no Instagram, porque eu posto dicas lá, posto algumas coisas que eu aprendi durante todos os meus estudos aí e tal, e visa desenvolver pessoas e fazer elas acreditarem no potencial delas, né? Não é nada motivacional, na verdade é prático, são coisas que você precisa executar, ler, aprender e executar, porque você vai ter resultado, com certeza você vai ter resultado, mas depende de você. Então segue lá no Instagram, @felipeluz.me, e diga lá o que você acha das postagens e tal, me ajuda também a levar esse meu propósito aí para frente, né? E espero encontrar com vocês depois que isso tudo passar. Muito obrigado mais uma vez à professora Bruna, a todos os funcionários do Unicota, um grande beijo a todos os alunos. E se você não é aluno do Unicota, se você é aluno de alguma outra instituição, ou então você já saiu da escola, está na faculdade, você já está trabalhando na área, ou então você ainda não encontrou propósito, independente do que você escolheu para a sua vida, você vai lidar com pessoas. Não foge disso, a gente não consegue fugir disso. Qualquer coisa que você vai fazer para outras pessoas. Então, entenda que você nasceu para ajudar outras pessoas. Quanto mais você foge disso, mais difícil fica a sua vida. Você nasceu para ajudar outras pessoas. Esse é o meu recado para todos vocês. Um grande abraço a todos e que fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês.